Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vou-lhe falar do caso de Carlos Dias, um empresário que começou praticamente do nada, em França, na Suíça, depois fez carreira na área da relojoaria, vendeu o seu negócio por cerca de 850 milhões de euros, está a investir em Portugal nos últimos anos cerca de 150 milhões de euros, na área do vinho, do azeite, também na área da saúde, e ele mostra-nos o seu império em exclusivo. 2 microns. Carlos Dias é um homem do detalhe, depois de décadas no negócio dos relógios e restaurantes de luxo na Suíça. Vendeu a Roger Dubuis e demais património em Genebra, é uma das maiores multinacionais da relojoaria, dona da marca Cartier. E aplica parte da fortuna em vários países, na Ásia, agora em África, mas sem nunca esquecer o seu país de origem, de onde saiu, ainda adolescente, antes de abril de 74. Em Braga, no Paço de Palmeira, que já foi do BCP na era Jardim Gonçalves, este empresário imigrante viaja entre a sua casa no Mónaco, entre várias propriedades noutras partes do mundo, e vem regularmente a esta quinta minhota, onde está a plantar vinha nova. Aqui, a sua grande aposta é a casta Loureiro e a produção de vinhos de excelência, na maioria para exportação. Bom, as características aqui assim do vinho que nós produzimos nesta propriedade foi produzido pela primeira vez em 2009, Casta Loureiro. Quando eu olhei para esta propriedade e para as vinhas que aqui estavam, e essencialmente esta casta, que é uma casta autóctona, não é uma casta internacionalizada, nem do ponto de vista de ter sido exportada, apesar que agora há muitas pessoas interessadas já em exportá-la e cultivá-la noutros países, nomeadamente até nos Estados Unidos. É um vinho que está a tornar-se muito de moda ao loureiro nos Estados Unidos. Nós vimos aqui assim um forte potencial nesta casta. E então decidimos de vinificá-la de forma diferente e inspirarmos nas vinificações que são feitas essencialmente Val de la Loire e Borgonha. E é uma casta com características aromáticas excelentes. Não há nada que seja parecido com esta casta. De onde é que surge a paixão pelo vinho? A paixão pelo vinho surge há muitos anos, já surge, direi, há quase 40 anos. Eu, quando deixei Portugal, fui para Paris. Em Paris prossegui os meus estudos e fiz desvariados trabalhos, dos quais trabalhos na área da restauração. Comecei por lavar pratos, depois comecei por servir à mesa, depois comecei por ser chefe de ronde, donc responsável de sala. Cheguei a Food and Beverage Manager com 19 anos e meio. E foi aí assim que eu comecei a ter acesso, no caso das compras de determinados produtos, dos quais vinhos, a todos os melhores produtos que os produtores franceses propunham à venda a esse hotel. Essas responsabilidades fizeram que eu começasse a degustar, a aprender, a apaixonar-me, a começar a ser convidado pelos proprietários de grandes chateaus em Bordeaux, de grandes propriedades na Borgonha, de grandes casas de champanhe na Petite e Grand Champagne. Comecei a formar uma garrafeira e comecei a apaixonar-me por vinho a sério nessa altura. E aí nasceu, de facto, uma paixão que tem perdurado nestes últimos anos. Carlos Lucas é o enólogo que gera o negócio dos vinhos do grupo Ideal Tower. Começou cedo a ser premiado como enólogo e foi um dos responsáveis pela renovação dos vinhos do Dão e até fez vinho no Brasil. Mas agora a sua paixão é criar tintos, brancos, espumantes, rosés e destilados, sempre num segmento alto e a competir com as melhores marcas mundiais nos mercados que pagam caro pela qualidade. Em Monção, do alto destas pedras, no minifúndio do Minho, vê-se a propriedade de 40 hectares de alvarinho, próxima de uma capela do século XVII, de um espigueiro e de um cruzeiro. A Quinta da Pedra foi comprada à Unicer, remodelada e possui equipamentos modernos, uma das melhores destilarias do mundo e prensas sofisticadas. Ao todo, no negócio do vinho já foram investidos cerca de 20 milhões de euros. O que se pretende aqui é a excelência. Daí que os restaurantes com estrelas Michelin sejam, de facto, o nosso objetivo. Temos feito muitos eventos com restaurantes dessa craveira e temos também, sem terem estrelas Michelin, restaurantes portugueses de grande nome, de grandes chefes. O vinho hoje em dia, em termos agrícolas e em termos de investimento agrícola, é talvez o setor que mais tem feito e mais contribuído tem
para o andamento da nossa agricultura em clima de exportação. Proudly produced in Portugal, que significa que esses sabores são produzidos com orgulho em Portugal por alguém que os quer consumir no estrangeiro. Sim, já é uma altura que é importante, que é provar. Isso é fundamental. Qual é que é o truque aqui? Bom, como sabe, o vinho existe para ser bebido, mas antes de o bebermos vamos ter que o provar. Vamos começar a nova vindima e esse investimento é normalmente feito em máquinas, e aí nós temos de facto duas prensas que fazem a diferença, porque são prensas que de facto têm inertização do vinho. E acabamos por ter aqui realmente algum cuidado, como já percebeu, com a oxidação e com a temperatura. O que está a acontecer na atualidade é um tema bastante atual da nossa enologia em Portugal. O Alvarinho, que era conhecido por ser um vinho que se bebia no próprio ano, começa hoje a ser um vinho que é engarrafado e é bebido com 1 ano, 2 anos de garrafa. E depois, quando chegamos a esta fase, este vinho está aqui de 2013, mas ele é de 2011. O que diz aqui na etiqueta este foi engarrafado em 26 de março de 2013, mas é uma colheita de 2011. E conta também o design. Esta garrafa não é provavelmente barata, digo eu. Esta garrafa é uma garrafa que eu penso que marca bem a imagem da Quinta da Pedra. A Quinta da Pedra tem um design exclusivo de uma garrafa exclusiva desenhada pelo próprio Dr. Carlos Dias, que é uma pessoa muito atenta a pormenores e que, de facto, torna o nosso Alvarinho distinto no mercado. Portanto, torna-se uma peça de relojoaria, quase. Uma peça, de facto, de design, relojoaria, de bom gosto. Estamos aqui perante quase uma obra de arte, é produzida na Alemanha. O que é esta destilaria? Que significado é que tem para o grupo? Bom, a Quinta da Pedra, quando foi adquirida pelo grupo Ideal Drinks, possuía uma destilaria e houve necessidade de a reconstruir. O Dr. Carlos Dias tentou contratar e contratou, ao fim de alguma persuasão, o Jenny Capilla, que é considerado o melhor destilador de aguardentes do mundo. Veio a Portugal, viu o que tínhamos e propôs fazer exatamente o que temos aqui hoje. Fazemos destilados de Alvarinho, fazemos destilados de Loureiro e também de frutas. Fazemos aqui destilados de maçã bravo de Smolfo, de pera rocha e de laranja do Algarve. São, de facto, coisas diferentes, algumas delas únicas no mundo. Mas quem aplica parte da sua fortuna ganha lá fora em vinhos orgulhosamente produzidos em Portugal, sabe que neste país, jardim à beira-mar plantado, nem tudo são rosas. Na agricultura, a falta de mão de obra consegue indignar Carlos Dias, imigrante que começou por baixo, em França e na Suíça. A maior parte das pessoas, quando vêm para trabalhar, não querem ser pagas com um salário declarado. Querem continuar no fundo de desemprego, muitas vezes, e receber por fora. Ora, sinceramente, não é uma coisa que não é algo que eu possa sustentar, e dei instruções desde o início a todos os responsáveis do grupo, e nomeadamente da Ideal Drinks, de não privilegiarem qualquer situação dessa natureza. Antes, pelo contrário, de a denunciar. Mas ao fazer a aposta no norte do país e também na região centro, quando faz essa aposta, quer dizer, obviamente tem músculo financeiro para, se quisesse, ir comprar um chateau, apostar em França e tal, e ficava mais barato possivelmente. Ficava mais barato. Portugal, em qualquer área onde esteja inserido, tem de apostar essencialmente na qualidade. É um país pequeno, uma massa crítica muito pequena, por isso será um país que será direcionado para os serviços e para a exportação dos seus melhores produtos. Tem consciência que pode estar a perder dinheiro durante alguns anos. Vai demorar bastante tempo a ter retorno. Isso tenho a consciência. Infelizmente tenho essa consciência. O curto prazo nos vinhos, para mim, são 10 anos.
do meu ponto de vista. O médio prazo são 25 anos e o longo prazo é depois de 25 anos. Bom, eu tenho de fazer as coisas de modo acelerado, por facto que não nasci filho de viticultor, tenho hoje 57 anos de idade, por isso, se eu quiser ver vinhas novas e darem uvas para fazerem bons vinhos, quer dizer, tenho de acelerar o passo. E baseia-se essencialmente em tirar a essência máxima da qualidade das uvas e das regiões onde estão inseridas essas propriedades e fazer não um produto de luxo, mas um produto de grande qualidade que pode ter uma aproximação de luxo depois da forma que você o veste, da forma que você o direciona, para que target de mercado é que ele está predisponibilizado. A saúde é outra das apostas do grupo de Carlos Dias. Em Coimbra, perto dos prestigiados hospitais públicos e universitários, Idealmed investe em novas tecnologias como esta, o último grito na cirurgia aos olhos. Nós temos um investimento nesta sala que ultrapassa muito o €1 milhão e evidentemente que carece de uma rotação grande em termos de número de utilizações para que haja uma rentabilização a médio e curto prazo. Tem muitas cirurgias por mês. Temos muitas cirurgias, hoje a unidade hospitalar faz uma média de 400 cirurgias, sabendo que esta unidade tem capacidade para poder ir até às 10.000 cirurgias por ano. Há equipas novas, mas geridas por profissionais com 40 anos de experiência no setor público, como esta enfermeira que há 2 anos ajudou a selecionar pessoal. As pessoas motivam-se de várias maneiras. Motivam-se, há uma parte que é a parte económica, que motiva as pessoas, outras vezes são as condições de trabalho. O hospital está aberto para todos, numa lógica verdadeiramente transversal em termos de comunidade. Isso através de seguros de saúde? Evidentemente que nós temos uma contratualização massificada com a generalidade dos seguros de saúde e com os subsistemas de saúde. Ainda assim, e por forma a garantirmos que a condição de acesso é efetivamente possível para todos, a Idealmed desenvolveu um conceito, que é o conceito da Ideal Care, numa lógica de plano de saúde, por forma a tentar encontrar mecanismos que garantam a qualquer cidadão o acesso à unidade de saúde. Porque estamos presentes desde a Figueira da Foz, Sangalhos, Coimbra, Pombal, Cantanhede, e temos tido também o privilégio de ser convidados a estar presentes noutros mercados, nomeadamente no mercado externo, em sítios tão dispares como o território chinês, como por exemplo o território de Angola, como por exemplo o território de Cabo Verde. A maternidade, com quartos equipados com tecnologia desenvolvida pelo próprio grupo e em parceria com a Critical Software, é outra aposta. Ao todo, no negócio da saúde já foram investidos mais de 50 milhões de euros. Voltemos então ao Palácio de Palmeira, em Braga. O ex-relojoeiro da Suíça sabe que teria retorno mais rápido se comprasse quintas com castelos em França ou investisse em mercados cujas autoridades e empresas valorizam mais a marca país. Eu tenho a certeza hoje que qualquer investimento neste país, à partida, sofre de um handicap de 70% a 80% relativamente a um país como a Alemanha ou a França, nomeadamente na área dos vinhos. Mas tem a ver com o maior com a concorrente imagem do país? Tem a ver com a imagem do país. O maior concorrente de qualquer investidor no nosso país para este handicap é o próprio país, a credibilidade do país. O Made in Germany, o Made in France, o Made in Italy não me desvaloriza da mesma forma o meu investimento num desses países como é desvalorizado em Portugal. E os portugueses, e essencialmente as forças políticas deste país, têm de pensar que a credibilização, o ranking de um Made in Portugal é um dos fatores mais apelativos para qualquer investidor. Carlos Dias dá a receita, implacável, de quem vive numa outra Europa mais exigente. Portugal é um país acolhedor, não se pode dizer o contrário. O povo é um povo excelente, é um povo acolhedor, humilde, alegre, malgrado todos os sacrifícios que tem que suportar. Isto ao longo da história. Do ponto de vista de empreendedor, relativamente àquilo que eu tenho vivido fora de Portugal, onde tenho entrepreendido negócios, por exemplo, em Itália e ultimamente na Suíça, as coisas são muito mais MRD, método, rigor, disciplina. É aquilo que faz falta em Portugal. Voltou a um país de alto risco, mas está atento às oportunidades da crise lusitana
e também noutras paragens, como sublinha Carlos Dias, desde que paguem o preço do detalhe e da qualidade.